E aí galera, no vídeo de hoje eu quero indicar para vocês 3 trilogias que, se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Começando com Queda Gigante, de Ken Follett. Esse é o primeiro livro da trilogia O Século. E aqui vai iniciar a história de 5 famílias, de 5 países diferentes: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, País de Gales, onde ele vai discorrer os acontecimentos ali do século XXI. Nesse primeiro livro, ele começa a história em 1911, um pouco antes da explosão da Primeira Guerra Mundial, e ali vai trazer justamente essa visão de cada uma dessas famílias, de como se desenvolve em seus países, em suas famílias, de acordo com a sua cultura, essa explosão, esse colapso que o mundo está prestes a entrar. E se fosse para te resumir toda essa trilogia, eu diria que é como se fosse uma aula de história sem tu estar de fato numa sala de aula. Porque o autor ele consegue te instigar e ao mesmo tempo te empolgar, trazendo toda uma trama fictícia, se entrelaçando com os acontecimentos e com os personagens reais da história que a gente já conhece. E 2 pontos altos que eu posso destacar nesse primeiro livro é que a gente tem aquela sensação de que algo inevitável está para acontecer. Porque tu sabes que a guerra vai vir, ela aconteceu, né, de fato, e não tem nada que tu possa fazer, então tu começa a criar aquela tensão pelos personagens ali, tudo do que eles estão se envolvendo. E o segundo é justamente que o autor faz com que a gente se apegue, se importe com os personagens que estão em lados distintos, convergindo um com o outro na história. E dando continuidade na história, a gente tem Inferno no Mundo. Aqui a gente já tem um salto temporal, porque vai começar a história dos filhos dos protagonistas. No segundo livro, a história começa em 1930, e daí a gente vai ver aquelas mesmas famílias tentando que conviver naquela situação pós-guerra. E se compararmos com o primeiro, a gente consegue perceber que esse segundo livro ele tem uma esfera muito mais pesada. Eu acredito que vai muito por ter os personagens tentando que conviver com regimes mais autoritários que no primeiro livro. E por fim, encerrando essa trilogia, nós vamos ter Eternidade por um Fio. Aqui a gente vai ter basicamente a terceira geração ali dos protagonistas do primeiro livro, ou seja, os filhos dos protagonistas, os netos dos protagonistas. E como no segundo livro nós vamos ter esse salto temporal, onde a história já vai iniciar em 1960, passando ali desse pós-Segunda Guerra Mundial e se encaminhando até a Guerra Fria. E algo bem interessante é que não é aqueles livros que são maçantes, que só quer falar de política, de história e toda essa trama envolvida. Mas até tem certo romance, até aventura, a gente consegue se envolver com os personagens, com os sonhos deles, com os traumas deles, porque a gente consegue perceber que são 5 famílias vivendo 5 realidades diferentes, mas que no contexto geral eles estão vivendo o mesmo conflito, as mesmas lutas, sabe? Foi algo que impactou vários países, várias famílias de diversas formas. E acho que essa riqueza de personagens, essa riqueza de acontecimentos faz com que toda essa história da trilogia ganhe uma densidade muito boa que faz tu realmente se envolver naquilo que foi construído, sabe? Então justamente essa ficaria a minha dica se você quer saber mais de história sem precisar ir para uma sala de aula. E a próxima trilogia que eu quero indicar para vocês se chama The Game, do autor Anders de la Motte. Eu acho que é isso, eu acho que ele é sueco. E esse é aquele suspense, meio que até uma distopia totalmente incrível. A história é de um jovem todo errado que se chama HP, que na verdade é o apelido dele, o nome dele, se não estou enganado, é Harry Patterson. E ele justamente tá num vagão de trem e encontra um celular. E nesse celular ele recebe uma mensagem: você aceita jogar? E sabe aquele jovem, né, fazendo coisas de jovem, resolve aceitar. E ali ele começa a participar de um jogo, onde ele recebe vários desafios que ele tem que cumprir, postar ali o vídeo e justamente receber premiações, receber um rank ali para ganhar a maior premiação que o jogo está disponibilizando ali para eles. É interessante que logo quando eu li o primeiro livro dessa trilogia, a gente faz muita associação com aquele filme, Nerve, que tem a Emma Roberts e o Dave Franco. Porque acho que pega aquela mesma pegada, que tem que cumprir os desafios, vai recebendo dinheiro, tem um desafio final. O livro parte dessa mesma premissa, mas obviamente ele vai se aprofundando cada vez mais.
Tanto que no segundo livro, que se chama O Ruído, ele começa a investigar, a querer saber quem está por trás do jogo, quem é que comanda o jogo, como é que são feitos esses desafios, quem é que propõe esses desafios são apresentados para quem. Então são várias perguntas que vai surgindo para ele e ele resolve justamente investigar cada vez mais aquilo. E no terceiro livro, A Bolha, que vem concluir toda essa história, a gente começa a refletir cada vez mais. É um livro que ela tem uma pegada muito mais lenta se a gente comparar com o primeiro, se comparar ali com o segundo, porque ela começa a resolver aspectos morais e éticos que envolvem todo o jogo. Daí a gente começa justamente a refletir tudo aquilo que a trilogia propõe, que embora seja suspense, embora seja algo realmente empolgante, nos leva a pensar o que nós fazemos com as nossas redes sociais, a quem realmente nós queremos agradar. E é interessante que, embora seja um livro que eu tinha lido há 10 anos atrás, ele se parece muito uma literatura atual. Todos os conflitos que a gente tem de imagem, de aceitação, de aprovação por quem a gente nem conhece. Então, justamente essa ficaria a minha indicação de algo que tu queira se envolver até capaz de virar madrugada lenta. E a última trilogia que eu queria indicar para vocês nesse vídeo é o Teste. E essa trilogia é basicamente uma carência que eu tive de Jogos Vorazes. Como qualquer distopia, ela parte de uma premissa, de uma reestruturação, de uma reorganização, de um governo basicamente como pós-apocalíptico. Em O Teste, a gente vai ter uma sociedade que está se reestruturando com base na educação. Só que eles acreditam que os jovens têm que ser mais inteligentes e apenas aqueles que realmente se destacam vão para uma faculdade, para uma universidade e ali ganham a chance de participar de todos os órgãos ali de liderança e de política, onde realmente vão gerir ali o futuro do país. Então, basicamente, a gente tem vários jovens querendo ser aceitos, serem escolhidos para fazerem esse teste. Só que eles não sabem qual é a dimensão desse teste e que, de fato, é algo que vai além de tu conseguir uma boa nota ou de tu passar numa prova. Já o segundo livro da série, Estudo Independente, vai ter a nossa protagonista vivendo a universidade. Aqui ela já vai ter provas, aqui ela vai ter colegas, aqui ela vai ter uma disputa muito mais íntima e pessoal se a gente comparar com o primeiro livro. Porque ali tá todo mundo querendo ser aprovado. Aqui a briga vai ser entre os aprovados. Ali passou quem eram os mais espertos, ali que tiveram as melhores estratégias. Aqui parece que o nível vai além. Sabe, Jogos Vorazes, né? É como se fossem chamas. Então a gente percebe que algo tá justamente mais profundo, tá mais difícil. Ela começa a entender, talvez, o que tá acontecendo por trás de toda aquela história, de toda aquela organização política. E finalizando a trilogia, nós vamos ter a formatura. Aqui, basicamente, a nossa protagonista ela vai ter que escolher o que ela vai fazer. Aqui, acho que da mesma forma, ela tem um ritmo mais lento, se a gente comparar com o primeiro e com o segundo. Nós vamos ter aqui mais a questão do dilema dela. Aquela questão de luta contra o emocional, de estratégias, de realmente saber o que ela vai sacrificar ou não. Aqui, basicamente, o livro todo é feito por escolhas. As escolhas que ela vai fazer a partir dali e se ela está de fato pronta para carregar as consequências daquelas escolhas. Embora essa trilogia tenha uma pegada mais juvenil, comparado a The Game e até mesmo a trilogia O Século, ele vale muito a pena, principalmente para quem ama distopia. Eu já li Divergente, Jogos Vorazes, Doador de Memórias, Destino, Delírio. O Teste realmente fica entre uma das melhores distopias que eu li. E como qualquer outra, do gênero, a gente vai nos refletir sobre as nossas próprias escolhas, o que nós estamos empenhados em fazer e por que nós estamos fazendo aquilo. E se você já leu alguma dessas trilogias, pode deixar aqui no comentário. Ou se tem outra trilogia que todos deveriam conhecer, pode deixar aqui também. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo.